Pessoal, tem muita gente falando sobre essa questão de dividendos e de que viver de dividendos não compensa, investir em empresas de dividendos não vale a pena. Por isso, eu trouxe aqui um resumão para vocês, se realmente isso é verdade ou mentira, e se é ilusão, às vezes você pode estar pensando aí, será que eu vou investir em dividendos? Será que compensa mesmo, Guilherme? Empresas de dividendos, como que funciona? Vamos pegar desde o básico e em menos de 20 minutos a gente vai contemplar tudo isso. Primeira coisa, essa questão de viver de dividendos, ilusão ou realidade, vamos desvendar essa polêmica por trás, beleza? Tem uma controvérsia aí que é o quê? É mentira que se pode viver de dividendos? Essa ideia veio ganhando muita ilusão na internet, a galera falando que não se deve investir em empresas de dividendos ou em ações que acabam distribuindo isso, e na minha visão não faz tanto sentido, por quê? Porque tem empresas que o foco delas é pagar dividendos e outras não é. Guilherme, o que seria esses dividendos então? Calma aí, que eu vou explicar agora para vocês. O que seria esses dividendos? Eu montei esse mapa mental para com que fique mais fácil vocês conseguirem visualizar. Por exemplo, o conceito básico dele, a definição e o mecanismo. É basicamente uma distribuição de lucro para o acionista proporcional àquilo que ele investiu. Por exemplo, se ele investiu R$ 10 e está pagando 10% de dividendo à empresa que você colocou o seu dinheiro, provavelmente você receberá em torno de R$ 1, entende? Dos R$ 10 que você investiu. Se você investe R$ 100, você vai receber R$ 10. Se você investe R$ 1.000, você vai receber R$ 100. É isso daí que é essa questão de lucro proporcional. E da onde está vindo esse dinheiro, esse R$ 1? Da onde está vindo esses R$ 10, esses R$ 100? Está vindo do lucro daquela empresa, daquele negócio que você investiu. Você tem que saber do que se trata essa empresa que você está investindo. O segundo parâmetro muito importante é o cálculo baseado no payout. O que seria isso? É o lucro que é distribuído, porque nem sempre 100% do lucro é distribuído. Por exemplo, às vezes a empresa lucrou muito, mas ela quer pegar uma parte do lucro dela para investir nela mesma para o crescimento. Vamos dar um exemplo com números aqui. Imagina que você conseguiu lucrar com a sua empresa R$ 10.000. Ao invés de você distribuir os R$ 10.000 e colocar na sua conta bancária para gastar durante o mês, você coloca R$ 6.000 para você gastar durante o mês e R$ 4.000 você continua reutilizando para sua própria empresa. Então, o seu payout seria 60%. Então, 60%, que foi os R$ 6.000 de 10 mil, você utilizou para você ou para a própria empresa, entendeu? É isso que eu estou querendo, utilizou para você na sua conta física. Agora, a sua conta jurídica, você deixou R$ 4.000. Os R$ 4.000 é para reinvestir na empresa, entendeu? Isso que seria o payout, é o quanto que está sendo distribuído, o quanto está indo para os acionistas, para você, para os outros sócios, as pessoas que investiram no negócio, entende? Tem muitas empresas que são de dividendos, quando eu falo, é que tem um payout muito alto. Então, elas acabam distribuindo quase tudo do lucro dela. Agora, aquelas que têm payout baixo ou mesmo não são de dividendos, elas não distribuem o seu lucro. Então, vai ser basicamente 0%. E a crítica é que o dividendo não vai gerar ganho patrimonial imediato, porque há um desconto da ação. Exato, há um desconto da ação, por quê? Vamos supor, se você tem seu investimento antes do dia 20 do mês, provavelmente em determinado negócio, em determinada ação, você irá receber aquele dividendo do próximo mês. Por quê? Porque você tem que ter uma data específica, a data X, que é a data que você tem que ter antes dela para com que você consiga receber o dividendo do próximo mês ou o próximo dividendo que vier. E vamos supor que essa data aí seria dia 20. Então, no dia 20, você teria que ter, no dia 20 ou antes, o seu dinheiro investido para você poder receber parte do lucro proporcional àquilo que você investiu. E tendo essa lógica, você imagina que vai acontecer o que no dia seguinte, depois do dia 20, depois do dia 21? Provavelmente vai ocorrer uma queda nas ações. Por que vai ocorrer uma queda? Porque é como se você imaginasse o seu próprio negócio. Se o seu próprio negócio ele lucra R$ 1.000 e os R$ 1.000 tá dentro da sua conta jurídica, beleza? Dentro da sua conta jurídica tá os R$ 1.000. Você tira da sua conta jurídica e passa para sua conta física. Mudou alguma coisa? Você ficou R$ 1.000 mais pobre? Não. A sua empresa ficou com menos R$ 1.000, então caiu isso da empresa e ela distribuiu para você os R$ 1.000.
Mas você acabou ficando mais pobre? Não, porque o dividendo ele foi distribuído para os acionistas e caiu também, foi descontado do valor patrimonial da empresa. Isso é prejudicial para a empresa? Também não. Por quê? Porque se ela está pagando dividendo, vai atrair novos investidores, está mostrando que ela é lucrativa, é um bom negócio. Para dar lucro, é um bom negócio, não concorda? Ela está dando qualquer entrega de valor, pelo menos, para a sociedade, imagino eu. Aí você tem que analisar o negócio da empresa. Mas, geralmente, ela está apresentando bons parâmetros, beleza? Entendido bem esse preâmbulo, esses termos específicos e esse conceito, vamos direto aqui para um desenho, para um design, para ficar mais fácil possível de vocês conseguirem entender, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o quê? Tá vendo esse gráficozinho aqui, ó? Primeiro, o princípio básico, dividendo é o lucro no seu bolso. Então, se saiu, se teve algum lucro na empresa, no negócio, parte dele vai para o seu bolso, vai para o bolso do acionista, daquela pessoa que está investindo. E dividendos, quando você pensa em 500 mil reais, em um gráficozinho para facilitar, 200 mil reais seria 40%. Então, esses 200 mil que estaria sendo distribuído é a porcentagem do payout, que é os 40% do lucro total de 500 mil, entende? Se fosse 250 mil, seria um payout de 50%. Agora, se fosse 500 mil, seria um payout de 100%. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que está bem evidente aqui. Enquanto que esses 200 mil iriam para os investidores. E o lucro dos 500 mil saiu da empresa, beleza? Aí passando para o próximo, esse argumento da ilusão que todo mundo fala, que eu tentei explicar para vocês, eu vou mostrar para vocês em design para ficar mais claro possível, tá bem? E se vocês estão gostando, não precisa dar like agora, pode dar like só no final, ou se inscreve no canal se você gostou, se agregou algum valor para você, mas eu gosto muito de avaliar essa métrica de like para ver se realmente eu estou tendo uma boa didática, se eu tenho algo a melhorar, se eu tenho qualquer coisa a melhorar, pode colocar nos comentários também, mas a ideia é realmente a gente tentar crescer como comunidade aqui para com que vocês aprendam a investir, utilizem bem do conhecimento e eu recebo esse feedback de vocês para sempre estar melhorando e trazendo cada vez mais valor, beleza? Enfim, então dá o like aí, se inscreve se você acreditar que vale. E vamos continuar. Aí a questão aqui, ó, o argumento da ilusão, a matemática do desconto é real. Sim, como eu expliquei, vai descontado do patrimônio o lucro que acaba sendo distribuído do negócio daquela ação. E a crítica, tecnicamente, apresenta-se correta. Porém, o dinheiro estava no caixa da empresa, que já era seu, do acionista. Já saiu aquele mesmo exemplo que eu dei, os R$ 1.000 da empresa que lucrou. Se você tira da sua PJ, da sua pessoa jurídica e passa para sua pessoa física, vai ficar elas por elas, não concorda? Exato. E simplesmente passa para o seu bolso. Seu patrimônio total não se altera no instante da distribuição. Então é como se o peso tivesse antes uma ação de R$ 23, e daí depois do pagamento do dividendo, a ação vai para 22 e o caixa vai ficar R$ 1. Então é isso daí, fica elas por elas. Aí tem até aqui embaixo os detalhes, vocês podem ver com mais atenção depois, dar um print, qualquer coisa, se vocês precisarem, beleza? Em seguida, o que eu mostro aqui para vocês? Não sei se na anterior deu para ver, mas tá aqui, ó. Antes, depois, tal, por causa que a minha câmera tava do lado, né? Enfim, vamos lá pro próximo. Aí agora, esse daqui, que seria a virada de chave, né? O que eu quero dizer com isso, essa virada de chave? Basicamente, se não cria riqueza, para que servem os dividendos, então? Você pode se perguntar isso. Ah, Guilherme, você já falou para mim que dividendos pode ajudar na questão de você identificar se a empresa é boa. Sim, é um parâmetro interessante. Mas ele pode servir para outras coisas também. Para o quê? Se o patrimônio não aumenta no momento do pagamento, a verdadeira utilidade dos dividendos acaba sendo na estratégia que você vai escolher. Que aqui eu vou dar mais uma analogia, porque com histórias, analogias, fica muito mais fácil você entender. Ó, a empresa é como se fosse essa galinha que bota um ovo, certo? Que o ovo seria o dividendo. Então, essa galinha aqui é como se fosse uma empresa, tá? E o ovinho é aquele lucro que é distribuído por você investir na empresa. Agora, a opção 1, você tem duas opções, portanto. Fritar o ovo, que é você consumir esse dividendo, você utilizar do dinheiro que você recebeu do seu investimento, que você investiu na empresa, para a sua vida, para você fazer seus lazeres, gastar, viajar, enfim, consumir ele da melhor forma, que seria os exemplos que eu estou dando aqui,
Eu acredito que eu estou tampando aqui com a câmera, mas agora dá para vocês verem aqui, ó, usar o dinheiro para contas, tal, tal. E daí a gente tem a segunda opção, que é o quê? Deixar nascer o pintinho, que é você deixar o ovinho lá e reinvestir na empresa. Então, ao invés de você pegar aquele dividendo que você recebeu na sua conta, você usar na sua vida, você reinveste aquele dinheiro na própria empresa. Você pega aquilo que ela te deu e coloca nela de volta, coloca nela de volta. Para quê? É pirâmide isso, Guilherme? Não, não é pirâmide. É uma forma de você conseguir ajudar no crescimento daquele negócio. É como se hoje você tivesse um negócio, uma padaria, uma mecânica, uma loja de calçados, enfim, o que você quiser imaginar como analogia. Mas, se você não pega o lucro da sua empresa e você compra mais calçados, compra mais instrumentos de mecânica, compra mais pão ou contrata mais funcionários com aquele dinheiro, provavelmente você vai conseguir produzir mais e atender mais pessoas. E atendendo mais clientes, você vai ter mais lucro. Por isso mesmo que reinvestir o dinheiro, você auxilia o negócio e auxilia também aquilo que você vai receber futuro, porque o seu lucro vai aumentar conforme a empresa vai ganhando mais market share, ganhando mais patrimônio, crescendo o leque dos seus clientes e também a sua margem líquida. Aí entra umas métricas mais aprofundadas que talvez confundam um pouco vocês, mas entendo que se você reinveste na empresa, a tendência é que, se for um bom negócio, ele vai crescer e vai te pagar cada vez mais mês após mês, tá bem? Então essa seria uma opção, que a segunda opção, no caso, deixar o pintinho crescer, que seria reinvestimento, e qual que seria o poder disso, então, o poder do reinvestimento? Aqui eu coloco também em parte gráfica, eu deixei o verdinho, o azulzinho, o roxinho e o vermelho, para a gente poder conseguir, não dando nome muito aos bois, você pode colocar o nome que você quiser. Vamos imaginar que o Guilherme está aqui, vamos imaginar que a Radassa está aqui, vamos imaginar que o Otávio está aqui e a Rita está aqui. Então, o que acontece? Cada um dessas cores são uma pessoa, como você quiser imaginar. Mas vamos pensar em cores. Aí a pessoa verdinha, o que ela faz? A pessoa verdinha, ela deixa o pintinho nascer. Então ela não utiliza do ovo. Ela não utiliza daquele dinheiro que veio do investimento. Enquanto que a pessoa azulzinha, a roxinha e a vermelha, elas acabam utilizando para quê? A azulzinha vai lá numa balada, sai, tal, tal, vai um show de música. A roxinha pega o dinheiro do dividendo e vai para a praia, viaja. E a vermelhinha, ela pega o dinheiro do dividendo e vai fazer uma construção da casa, pinta a casa, enfim, utiliza da melhor forma. E aqui eu estou dando exemplo do quê? Eu estou dando exemplo de 4 pessoas investindo na empresa, cada uma tem 25% cada, e elas recebem 1 milhão de dividendos. Aqui eu estou dando exemplo de valores grandes para ficar cada vez mais fácil de vocês conseguirem mensurar e visualizar. Eu poderia falar também R$100, R$10, R$1.000. Eu estou falando de 1 milhão para facilitar o cálculo, beleza? Então, 1 milhão de reais em dividendos e seria 250 mil para cada um. Eu só fiz o cálculo de 25% para cada aqui. Então, seria 250 mil para o verdinho, 250 mil para o azulzinho, 250 mil para o roxinho e 250 mil para o vermelhinho. Cada um usou da seguinte forma. E o que acontece? O verdinho, por conta dele ter reinvestido os 250 mil, então ele não utilizou para a vida dele. Ele usou o quê? A opção 2 aqui, tá vendo? A opção 2 é o quê? Deixar o pintinho nascer e reinvestir. Enquanto que os outros, eles utilizaram qual opção? A opção 1, que é consumir o dinheiro, certo? Consumir aquilo que veio, o fruto, o ovo de ouro que veio da galinha, beleza? Aí, por conta desse verdinho ter feito isso, o que ele fez? Se ele reinvestiu, provavelmente ele comprou parte de alguém, certo? Porque antes eu tinha mostrado para vocês aqui, ó. Se antes a ação valia 23, ela acaba valendo 22 mais 1 de dividendo, correto? Mas esse 1 aqui, que foi dado pro verdinho, o verdinho reinvestiu. Então ele comprou a parte de uma outra pessoa, como a gente pode ver aqui. E no exemplo, o verdinho comprou a parte do azulzinho. Comprou 5%. Então ele comprou 250 mil do azulzinho. O azulzinho agora não tem mais 20% da empresa. O azulzinho vai ter quanto da empresa? Ele vai ter 20% apenas, não vai ter 25% mais, entendeu? Ou seja, agora no ano seguinte, vamos supor que a gente está pensando em escala anual, certo? Porque ela distribuiu 1 milhão no ano 1. No ano seguinte, o verdinho ele vai ter maior participação na empresa. Por quê? Porque ele comprou parte do azulzinho. Então o azulzinho tem 20% e o verdinho tem 30%.
Enquanto o roxinho e o vermelhinho vão receber a mesma coisa, às vezes recebe até um pouco mais, porque se valoriza a empresa e tudo mais, mas aqui a gente está supondo que a empresa não se valorizou, que ela continuou na mesma, e continuou o mesmo lucro. Os 1 milhão que ela vai distribuir no ano seguinte, o verdinho vai receber mais. Por quê? Porque o verdinho comprou anteriormente aqui a parte do azulzinho. E por conta dele ter comprado, ele vai receber 300 mil. 50 mil a mais de dividendos. Percebe que ele vai poder cada vez mais receber maior quantidade de dinheiro e, ao mesmo tempo, conseguir ter uma participação societária maior dentro daquele negócio, se for desse o objetivo dele, né? E em resumo, o verdinho ele aumentou sua posição e, consequentemente, sua renda futura na bolsa, no caso, que é o exemplo que a gente está dando, vai poder fazer isso, ele vai poder fazer isso todos os dias, ele pode muito bem pegar esses 300 mil e reinvestir novamente. Comprar do azulzinho, comprar do roxinho, comprar do vermelhinho. Ele pode ir fazendo isso quando ele receber o dividendo e quando ele quiser, porque a bolsa de valores é aí que às vezes as pessoas se enganam. Você consegue comprar, presta bastante atenção no que eu estou falando, você consegue comprar na hora que você quiser, nos dias úteis, de segunda a sexta, e você consegue vender na hora que você quiser. Então você pode muito bem tirar o dinheiro quando você quiser, do dinheiro que você colocou lá. Se você investiu 250 mil, investiu 100 reais, 200 reais, você pode vender e pode comprar. Ah, Guilherme, mas tem empresa que não é tão simples assim, demora um pouco para eu comprar e vender, tal, tal, porque são aquelas empresas menos líquidas. Não são empresas geralmente tão boas, aquelas menos líquidas, porque se ela tem baixa liquidez, provavelmente deve ter alguma razão para ela não ter sendo vista assim, e não ter tantos investidores querendo comprar ela. Então toma bastante cuidado com essas empresas que não são tão líquidas, que têm dificuldade em compra e venda. Agora, aquelas que é fácil você comprar no mesmo dia, vender no mesmo dia, que são as maiores, dou exemplo aqui, empresas internacionais, que eu foco muito aqui em investimentos internacionais em renda variável. Coca-Cola, tem a Johnson Johnson, tem a Kimberly Clark, tem qual outra? Tem Starbucks, McDonald's, Nike, são muitas empresas aí que a gente consegue encontrar de diversos setores do que eu citei. E essas empresas são milhões e milhões transacionados de dólares, não de reais, mas você consegue comprar com reais também. É só você fazer o câmbio em várias plataformas que tem aí a Avenue Securities, o Banco Inter, ou outra também tem Nomad, tem muitas que você pode trocar o seu dinheiro de reais para dólares e já a partir de 100 reais já conseguir fazer seu primeiro investimento nessas empresas. E essas empresas, mesmo ela sendo em dólares, o que acontece? Elas se valorizam muito com o tempo, são empresas sustentáveis, muitas delas acabam pagando sim dividendos e elas podem ser exemplos de empresas que a gente consegue investir, vender e comprar no mesmo dia e ter essa liberdade financeira, construir uma liberdade financeira com elas, claro que não necessariamente só com elas. Tem como você comprar outras e ter uma carteira mais diversificada com setores e uma estratégia bem fundamentada. Mas não vamos se desviar muito do assunto, vamos focar aqui nos dividendos. E qual que é o impacto disso, do reinvestimento desse verdinho que ele fez, de sempre ficar reinvestindo o seu dinheiro? O impacto é gritante, como você pode ver aqui. Eu estou tampando aqui no lado direito, né? Mas ó, você pode ver que a pessoa começou com quanto? Começou com 100 dólares, 100 dólares, que é esse estudo de Jeremy Siegel, basicamente da Wharton School. Ele é um cara bem conceituado. Se você pega aí, ele tem um livro, Stocks for the Long Run, que basicamente fala sobre investimento em ações a longo prazo, e o Jeremy Siegel ele fez estudo baseado em dados verídicos do mercado americano, lá dos Estados Unidos. Porque tem mais histórico passado no Brasil mesmo, nossa bolsa, o histórico dela mais contundente é nos últimos 60 anos, enquanto lá nos Estados Unidos a gente consegue pegar desde 1871. E pegando desde 1871, 100 dólares, tem o exemplo da pessoa que ficou sem reinvestir, ou seja, gastou, igual esses três aqui, igual o roxinho, vermelhinho e azulzinho, e tem o exemplo da pessoa que é igual o verdinho, que reinvestiu. E o quanto que conseguiu a pessoa que reinvestiu, olha só a diferença, 8 milhões de dólares. Enquanto que aquela que simplesmente ficou gastando os dividendos e não reinvestiu o dinheiro, teve 250 mil dólares. É uma diferença gritante, pessoal. É uma diferença aí de 8 vezes 4, basicamente é uma diferença de 24 vezes, 32 vezes. Então, 32 vezes
a diferença de 250 mil a 8 milhões. É gritante essa diferença, tá? 24, 32 vezes é bastante coisa, tá bem? Então, esse é o efeito devastador do reinvestimento, de você não reinvestir o seu dinheiro quando você pensa a longo prazo, tá? Porque essa é a ideia também aqui no canal, não simplesmente você comprar e vender, ter que ficar acompanhando o gráfico, mas investir em bons negócios, poder acompanhar eles ao longo do tempo, receber esses dividendos e reinvestir neles para conseguir colher cada vez mais frutos, como a gente deu o exemplo aqui do Verdinho, que conseguiu receber 300 mil, enquanto os outros estavam recebendo a mesma coisa, porque não reinvestiram. E daí, uma métrica que acaba importando além do dividend yield que às vezes você vai observar na empresa. Porque na empresa, quando você for realizar qualquer tipo de investimento, vai aparecer o quê? Vai aparecer o dividend yield. Dividend yield nada mais é do que o quanto que a empresa pagou em relação àquilo que ela vale, em relação ao preço dela. Vou dar um exemplo prático. Se ela pagou R$ 10 no ano e ela vale R$ 100, o preço dela está R$ 100, quer dizer que é 10 sobre 100. Então é 10%. Ficou fácil o cálculo. Isso é o dividend yield. A diferença é que a gente deve focar no dividend ou cost, que seria o quê? Às vezes as pessoas falam, nossa, aquela empresa paga muito pouco dividendo, aquela empresa está pagando R$ 1, ou sei lá, está pagando só R$ 10 e ela vale R$ 1.000, vamos supor. E da onde já se viu só pagar isso, 1%? Lá nos Estados Unidos é bem comum isso, né? Empresas que pagam em torno de 3% ou menos que 3% em dividendos. No Brasil é mais comum 7%, 8% nesse padrão. É porque a gente está medindo com moeda mais fraca, que é o real. Mas lá nos Estados Unidos, é uma empresa que paga 3% já é bastante. Portanto, quando a gente olha o dividend yield, ele mascara, na verdade, o seu ganho real. Porque o seu ganho real é o quê? Vamos dar um exemplo. No caso da VEG. A VEG, em 2019, a pessoa que investiu nela, quando ela estava em torno de 9,54, coisa assim, a pessoa ela estava recebendo, vamos supor, a VEG estava dando para ela de retorno em torno de centavos, certo? Então, na época, seria em torno de 1,85%, vamos supor. Na época de 2019, estava pagando em torno de centavos. E a pessoa investiu 9,54. Hoje, a VEG, por conta dela ter crescido bastante, ela está valendo o preço dela R$ 32,96. Ou seja, pode estar valendo mais ou menos no momento que você esteja vendo esse vídeo. Mas aqui no exemplo, R$ 32,96. Esses R$ 32,96 por ação, pode ver que os seus R$ 9 subiram bastante. Assim como o negócio da empresa provavelmente subiu, porque o preço dela acompanha o lucro. Então, no longo prazo, e a gente está pensando em 5 anos aí, mais 5 anos, então é um longo prazo, é um médio prazo que a gente já consegue ver que a empresa conseguiu aumentar seu lucro, provavelmente. Então, se ela aumentou seu lucro, aumentando ele, fez com que a entrega de dividendos também seja maior se ela acabou distribuindo. E essa entrega de dividendos, como ela ficou maior e você só investiu 9,54, você percebe que além do crescimento patrimonial, você vai estar recebendo mais. Porém, para aquela pessoa que vai estar comprando hoje, ainda vai representar 1,85. Por quê? Porque 1,85, vamos arredondar para uns 2%, vai dar em torno do quê? Vai dar em torno de uns, daqui dos R$ 32, né? 10% de R$ 32 seria 3,20, coisa assim. Então, 2% seria em torno de 60 centavos. Então, que ela esteja pagando 60 centavos de retorno, que seria pouco, esses 2%. Mas esses 60 centavos, se a gente divide por 9,54, provavelmente vai ser um valor muito maior, vai ser em torno de 6%. E isso por conta do dividend ou cost. O dividend ou cost é a relação do quanto ela está pagando de dividendo em relação àquilo que você pagou por aquela ação, não em relação ao preço dela atual. O dividend yield é em relação ao preço dela atual. Por isso mesmo que você tem que tomar muito cuidado quando você for realizar qualquer tipo de cálculo como esse, para você ver realmente o retorno que aquela empresa está te dando, que aquele negócio que você investiu está te dando. Não cegamente o que está entregando agora para as pessoas que estão investindo hoje, mas sim para você que já investiu faz tempo. Dividend ou cost. São vários sites que conseguem calcular isso para você, tá? Se você integra a sua carteira puxando os dados da B3, tem várias plataformas que fazem isso, Status Invest, MyProfit, que é o que eu utilizo, mas nada que é patrocinado. Tem também o Investidor 10, são muitos sites por aí, e eles fazem esse cálculo de dividend on cost
para você de empresas que você investiu, porque eles têm todos os dados que a B3 acaba podendo distribuir, fazendo essa conexão, tipo um Open Finance, não sei se você já escutou, de bancos. Exato. Tem como você fazer isso também com sua carteira de investimento. Aqui eu não sei se tampou antes, né? Mas é 1,85 que eu estava mostrando aqui, 1,85%. Que a gente pode arredondar para uns 2%, mas 2% de 32,96 é muito mais em resultado, né? O valor disso mesmo em reais é bem maior do que 2% de 9,54. Vai ser em torno de 6%, entende? Vamos então, em resumo, o que eu quero dizer? Quem chegou tarde, no caso a pessoa, né, que acabou não fazendo isso, se hoje está pagando pouco, ao seu ver, 1%, 2%, é muito por conta da pessoa ter chegado tarde, porque se ela tivesse chegado mais cedo, provavelmente ela teria conseguido pegar um retorno bem mais expressivo, como é o caso das pessoas que investiram em 2019, que eu estou mostrando aí para vocês, que o preço da VEG era em torno de 9,54. Já imaginou? 9,54. E hoje está 30 e pouco, né? O preço de entrada define a sua verdadeira rentabilidade de renda no futuro, e a estratégia prática não é sorte, é método, que basicamente com 3 fatores aí você já consegue ter um bom início. Busca o histórico consistente, encontra empresas com longo histórico de distribuição de dividendos, não apenas anual, mas de décadas. Analisa o payout, que é o quantos por cento do lucro dela ela acaba distribuindo para seus investidores, que indica essa distribuição. Diversifique suas fontes de renda, não dependa de uma única empresa ou setor. Combine ações com ativos de renda fixa, e também é bem legal, porque se você depender só de empresas de dividendos ou só de empresas de crescimento, não é legal. É bom você ter um pouquinho de cada coisa. Você diversificar não apenas em setores ou em negócios, mas diversificar em estratégias que cada empresa utiliza. Então você diversifica naquelas que são de dividendos, naquelas que são de crescimento, naquelas que são, às vezes, mais aquelas de renda fixa, imobiliárias, enfim, tem como você diversificar de diversas formas. Eu faço dessa forma e recomendo também que você distribua sua carteira de investimentos, sua estratégia, assim, com uma diversificação mais ampla e mais robusta. O quarto fator é pense no seu futuro. Empresas de crescimento hoje podem se tornar as grandes pagadoras de dividendos amanhã. Por quê? Porque toda empresa de crescimento, pessoal, guarda isso que eu vou falar para vocês, por favor, guarda. Toda empresa de crescimento, na sua maturidade, acaba se tornando uma empresa de dividendo. Toda empresa de crescimento acontece isso. A gente viu na história, tanto dos Estados Unidos, que tem dados mais antigos, quanto também a gente consegue observar em algumas empresas no Brasil que são mais antigas, beleza? E uma estratégia não é excludente com a outra. Portanto, você tem um pouquinho de empresa de dividendo e um pouco de empresa de crescimento, está ótimo. Inclusive, se for focar em empresas de crescimento, foca naquelas empresas que, até vou focar aqui para mim, 100% para mim, porque quando você for investir em empresas de dividendos, foca em investir, se for muito grande a empresa, em investir através, às vezes, de ETFs. Por quê? Porque empresas de valor, essas empresas que são muito grandes e acabam distribuindo bastante lucro, tem estudos que mostram que é mais eficiente você investir de forma ampla do que tentar escolher a melhor delas. Escolher a melhor delas a dedo, stock picking, que a gente diz, é mais eficiente você escolher empresas de crescimento para isso. Então, para escolher a dedo, empresas de crescimento. Para você investir através de ETFs, que seria uma cestinha de ativo para você conseguir. É como se fosse uma caixa de bombom, sabe? Que tem, sei lá, tem sonho de valsa, tem batom, tem vários tipos de chocolatinho dentro dela, mas todos eles têm chocolate na sua composição. O ETF seria a mesma coisa. São vários negócios, várias empresas, e elas têm algo em comum. E um exemplo são empresas, sei lá, empresas de valor, entende? Empresas de valor, é melhor você investir que pagam dividendos através de ETFs do que investir através de stock picking, escolhendo a dedo. Escolhendo a dedo, você tem maior potencial de retorno, de risco e retorno, quando você investe em empresas, em negócios de crescimento. Então fica aí o conselho para vocês, tá bom? Dando uma contemplada além do que a gente está tratando aqui. Portanto, em resumo, não é ilusão. É uma estratégia mal compreendida imaginar que
investir em empresas de dividendos não compensa, tal. Na verdade, investir em empresas de dividendos não é uma ilusão. É uma estratégia simplesmente mal compreendida porque as pessoas têm dificuldade em conseguir entender tudo isso que eu falei para vocês aqui. Alguns termos, alguns conceitos, esses exemplos, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, também pode dizer aqui nos comentários. Um overview, tá? Um resumão de tudo que eu falei foi: o desconto no preço é real, mas é apenas mecânica, não o propósito da estratégia. A verdadeira função dos dividendos é dupla: gerar liquidez para quem precisa de renda agora e permitir o aumento da participação acionária para quem já investe. Então, se seu objetivo é utilizar da renda para viver, tá tudo bem, utiliza dela, tá ótimo. O patrimônio vai continuar crescendo porque o 1 milhão aqui, do exemplo anterior que eu tinha dado, esse aqui eu estou supondo que no ano 1 ficou 1 milhão distribuído de dividendos e no ano 2 foi o mesmo 1 milhão. Mas tem empresas que estão aumentando há 25, a 50 anos seguidos os seus dividendos. Então não seria a mesma coisa. Portanto, mesmo aquela pessoa que usou para praia aqui, que usou para pintar a casa, que usou para ir para festa, todas essas pessoas, essa aqui ficou pior porque ela vendeu a participação dela, né, para o verdinho. Mas vamos supor no roxinho e no vermelhinho, que você deixou seu dinheiro lá e está recebendo dividendo e não está vendendo sua participação. O que acontece? Basicamente, você vai continuar recebendo cada vez mais porque a empresa, no ano 2 ela vai crescer. Ela vai aumentar seus dividendos, vai aumentar seu lucro, porque a ideia é que a empresa, se ela for um bom negócio, ela consiga crescer market share, ela atender mais clientes, fornecer produtos e serviços cada vez melhores ou em maior quantidade, fazendo com que aumente constantemente, igual eu falei, dividend aristocrats, que estão há 25 anos aumentando seus dividendos sucessivamente, ou dividend kings, que são aquelas que estão há 50 anos, categorias que eu estou dizendo aqui, que estão aumentando há 50 anos sucessivamente seus dividendos. Então, independente do seu objetivo, empresa de dividendos pode caber sim na sua carteira, tanto para quem quer gerar renda agora, quanto quem quer aumentar a participação acionária reinvestindo. E o reinvestimento é a ferramenta mais poderosa para a composição do patrimônio a longo prazo, porque você não deixa dinheiro na mesa, você coloca de volta no negócio que já está te dando dinheiro para te dar cada vez mais. Viver de dividendos, portanto, é absolutamente possível, requer escala, planejamento e, acima de tudo, uma estratégia inteligente, porque às vezes a pessoa, eu até vou cortar aqui para mim, para você prestar bastante atenção, às vezes a pessoa, o que ela quer? Ela está querendo aquela renda mensal, mas a empresa não paga mensalmente. O que você tem que fazer? Basicamente, você tem que pegar aquele dinheiro que você recebeu no ano e distribuir para os próximos 12 meses, entendeu? Se ela não paga mensalmente, você pega durante o ano todo, fica um ano sem poder utilizar dessa renda para viver, mas durante esse ano você acumula todos os dividendos e nos próximos 12 meses você faz isso. Aí no próximo ano, como você utilizou o dinheiro que você recebeu de dividendo do ano anterior, no ano seguinte você vai poder pegar daquele ano para usar no ano seguinte, e assim sucessivamente. Então, na verdade, o seu sacrifício vai ser o quê? Conseguir crescer o patrimônio suficiente para receber dividendos equivalente ao seu custo de vida e uma margenzinha acima para você poder ter aquela segurança, né, no caso de imprevisto. E a partir disso, você pega e fica um ano recebendo esse dividendo para você começar a iniciar sua aposentadoria, a fim de você utilizar desse dividendo do ano anterior, vamos supor, do ano passado, para usar nos 12 meses desse ano atual, para que no ano seguinte, o que eu recebi de dividendo do ano atual, eu possa usar no ano futuro. Eu sei que ficou complexo, pode ser que tenha ficado confuso, mas volta, escuta na velocidade 0.5, que eu acho que você vai conseguir entender sem problema nenhum. E até um mapa mental aqui, que eu queria mostrar para vocês, que eu tinha realizado, e ele mostra bastante uma visão interessante para nós, que é o quê? Eu já mostrei para vocês aqui da questão da definição do mecanismo. A estratégia de utilidade que a gente tinha falado era o quê? Dos dividendos, o uso pessoal e o reinvestimento, tá? Então, no uso pessoal, você pode utilizar como fonte de renda para viver de dividendos, ou mesmo comprar ações e aumentar sua participação. Aí eu até mostrei o estudo do Jeremy Siegel. Os fatores chaves de investimento são quais? A relação com o lucro. Então, o dividendo em si, ele vai depender da saúde da empresa, saúde financeira da empresa, do negócio em si. E os tipos de empresas, tem empresas maduras que não têm grande expansão, então acaba atraindo seus investidores, seus acionistas, através do pagamento de dividendos e distribuição, tipo, eu não vou crescer tanto, então você quer investir em mim que eu pago você um pouquinho, entendeu? Eu distribuo para você um pouquinho do lucro. É meio que isso. E tem também aquelas empresas de crescimento que no futuro
elas podem vir a pagar e tentar te atrair dessa forma. Agora, as métricas importantes é o yield on cost, que eu já tinha falado para vocês, e o histórico consistente de pagamentos. Empresas que estão aí, às vezes, 30 anos ou mais pagando dividendos. São empresas sólidas, não concorda? Qual é a chance? Aí chega o efeito Linde para isso. Que qual que é a chance? Efeito Linde é aquilo que já está ocorrendo, tem chance de continuar ocorrendo, embora não seja garantia. Porque dados passados não é garantia de resultados futuros. Então, mesmo assim, tem como você tomar como referência que, se nos últimos 30 anos ela já está pagando dividendos, ou às vezes aumentando dividendos, passou muita crise nos últimos 30 anos. Pô, se você pega aí, teve a bolha do .com, se a empresa de tecnologia teve essa dificuldade, em 2008, do subprime, no Brasil mesmo, na época pós-Lula, aí, teve bastante problema político-econômico de corrupção dentro do Brasil de várias empresas grandes, a OGX é um exemplo delas. Teve também a pandemia, então teve muitas crises nos últimos 30 anos, e se a empresa continuou sólida, a saúde financeira dela conseguindo pagar dividendos, é uma baita empresa. Isso aí é uma métrica bastante interessante. E por último, a parte dos indicadores e ferramentas, como a gente já tinha comentado com vocês, eu até falo para vocês, ferramentas algumas que eu utilizo é Status Invest, Investidor 10, eu também utilizo bastante do Fundos Explorer, mas para fundos imobiliários, que também acabam pagando proventos, né, para a gente, que é como se fosse um dividendo, é uma distribuição deles do aluguel ou dos negócios imobiliários que eles têm, eles acabam recebendo um determinado lucro e distribuem para os seus acionistas. Outros sites interessantes que eu posso passar para vocês, Yahoo Finance é bem completo, é o próprio Stocks, se você tem um aplicativo Apple, algum tipo de sistema iOS, você também consegue acessar o Stocks já baixado no seu celular, iPhone, iPad ou MacBook, também é interessante porque ele mostra umas métricas de uma forma bem visual e didática, mas não tão complexo, não tão aprofundado, por assim dizer. Outro interessante para você poder observar mais métricas, deixa eu ver se eu lembro de algum, tem um Alpha também, que daí é mais para gringa, tem All Rates, que daí é mais para imóveis e empresas imobiliárias do exterior. Enfim, tem vários sites, esses são os principais, tá? Eu invisto no Brasil através de corretoras como a Rico, como a XP, como a Clear, como a Nubank, no Invest, antigamente no Invest, na época eu invisto já faz quase 10 anos, então eu tenho muitas corretoras aí. E no exterior eu invisto através da Evans Securities, Interactive Brokers, Banco Inter, Nomad, tem muitas também que você pode utilizar. Parte de acompanhamento dos meus investimentos eu utilizo do MyProfit e dos dividendos também eles acabam mostrando para mim, tanto os dividendos, proventos, que acabo recebendo dos negócios que eu invisto. E na questão de pesquisa, eu já falei para vocês, Investidor 10, Status Invest, Fundos Explorer, Fundamentos, Yahoo Finance, estoques do próprio aplicativo do iOS, do sistema iOS. Enfim, tem todos esses. Espero ter ajudado vocês, portanto, pessoal. Eu tentei passar da forma mais resumida possível, foi uns 20 minutinhos aqui. Tenho certeza que em algum 1% eu consegui colaborar no seu conhecimento e espero que você consiga aplicar na sua vida para ter melhores resultados na sua carteira de investimentos e conseguir obter seus objetivos muito mais rápido, porque basicamente é isso que o investimento tem que fazer para você. Tem que levar você do ponto A para o ponto B e esse caminho aqui tem que ser encurtado. Se antes sem investir você demorava tanto tempo e tanto de esforço, agora você vai demandar menos esforço e menos tempo, ou recebendo dividendos, que é a distribuição de lucros que foi o foco do vídeo, ou mesmo com o crescimento do seu capital, do seu patrimônio, que lá na frente você já vai poder tirar, vender no dia que você quiser, ou realocar para uma renda fixa para você ficar recebendo aquela rendinha de acordo com a taxa Selic ou a taxa do Fed, que é a renda fixa nos Estados Unidos. Se você gostou desse conteúdo, segue o canal, curte o vídeo aqui e comenta para mim, por favor, que empresa de dividendo que você mais gosta no Brasil. É interessante porque qualquer coisa eu faço um vídeo específico dela, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.